Bom dia, boa tarde ou boa noite, uma das opções anteriores. Agora a gente continua com a parte da equação da energia, que é a última das equações da conservação que a gente precisa para poder calcular as coisas em propulsão aeronáutica. Então, vamos lá. Essa daqui é a equação da energia, da conservação da energia, na sua versão integral. Então, nota que ela tem vários integrais, já vamos entender o que é cada um desses termos. Então, por exemplo, a gente pode, se você lembrar da equação da conservação da energia clássica, a versão original da primeira lei, nós temos calor, trabalho, energia. Isso aqui em joules. A gente encontra os mesmos termos aqui nessa equação, só que num formato diferente. Então, quando a gente olha para essa equação aqui, nós temos os termos do calor, estão aqui. Esses são os termos de calor. Esses daqui, vamos trocar a cor, são os termos de trabalho, ou no caso, potência, mas eles seriam os termos de trabalho. E ali em cima, nós temos os termos de energia total. Por que eu falei potência e não trabalho? Nota que essa primeira equação, que é a primeira lei que eu mostrei lá em cima, ela é para um sistema fechado e está em joules. Quando a gente trabalha com sistemas abertos, que é o caso de motores aeronáuticos, nota que aparece um ponto em cima das variáveis. Esse ponto, na verdade, ele está mostrando que as variáveis estão divididas pelo tempo. Então, quando nós pegamos aquela equação e dividimos pelo tempo, a gente tem, na verdade, o que a gente chama de taxa de calor, que é o que está aparecendo aqui, esses pontinhos são isso, e taxa de trabalho. A taxa de trabalho a gente conhece mais como potência. E aí a unidade da equação, ela não é joules, ela na verdade é joules por segundo, que é o que a gente conhece como watts. Então essa primeira lei, como ela está apresentada aqui, está em watts para o sistema aberto. Então, essa é a nossa equação. Agora, vamos entender termo a termo, porque geralmente a gente trabalha ela numa versão mais simplificada, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Então, nós temos aqui os termos de calor. Vamos ver primeiro os termos de calor, tá? Essa primeira integral, ela é a integral no volume, lembrando que está sempre se referenciando a esse desenho aqui. Então, esse V com tracinho no meio é volume, é integral em todo o volume, tá? Da taxa de geração de calor. É isso que está indicando esse Q minúsculo. Ele, na verdade, a unidade dele é watts por quilograma. Quando você multiplica pela densidade que está aqui, ele vai cortar o quilograma, você multiplica pelo volume, faz a integral no volume, e aí você vai ter watts. Então, isso aqui é a taxa de geração de calor. Quem que dá a geração de calor? Geração de calor é comum a gente ter quando você tem combustão dentro do sistema, quando você tem alguma resistência elétrica dentro do sistema. Coisas que geram calor dentro do volume. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Esse segundo termo, que está escrito aqui como Q viscoso, ele é a taxa de calor gerada por causa de viscosidade. Viscosidade é o mizinho que a gente encontra nas equações, tá? Que é a viscosidade do fluido ou do material que você está olhando. Aqui ele está como Q viscoso, nota que eu não abri numa integral, porque na verdade geralmente a gente despreza esse termo em propulsão aeronáutica, porque a gente trabalha com ar ambiente, e o ar ambiente ele tem baixa viscosidade quando comparado com os outros termos. E esse último termo dessa última integral aqui, essa é a que a gente está mais acostumado. Vamos ver se eu consigo levar ele lá para baixo. Isso daqui, nota que esse aqui é uma integral na superfície. Essa daqui é a taxa de calor que entra ou sai nas superfícies. Por exemplo, se você está analisando alguma coisa, estou analisando um cubinho que está em cima de uma mesa,
tem radiação solar que bate nele, então eu vou ter um Q de radiação que entra pela superfície dele. Esse Q vai estar aqui dentro, vai ser a taxa de calor por radiação. Aí eu posso ter convecção. Por convecção, o cubinho vai se resfriando. Eu vou ter também uma taxa de calor. Então, esse termo aqui é o termo que geralmente a gente está mais acostumado a lidar, que é onde entra as taxas de calor que entram e saem do teu sistema. Tá? Esses são os calores, as taxas de calor. Agora, nós temos também os trabalhos. Nós temos esses 4 termos de potência, na verdade. Tá? O primeiro que está aparecendo ali é esse cara aqui. É o trabalho por força de corpo, ou no caso, a potência por força de corpo, tá? Então, anota que a gente tem um vetorzinho F, gravidade, pode ser forças eletromagnéticas, também trabalham aqui. Tá? Geralmente, esse termo, ele também é desprezado em propulsão aeronáutica, depois a gente vai ver que ele vai sumir para nós, mas essa é a equação completa. O segundo termo eu pulei, já vou falar dele, mas o terceiro termo, que é o W viscoso ali, é a potência devido à viscosidade do fluido. Então, devido ao μ, mesma coisa do calor. Também em propulsão aeronáutica, geralmente a gente despreza. O último, ele é bem importante, ele é a potência de eixo. Com os nossos sistemas de motores aeronáuticos, eles são turbofans, turbojatos, eles são, na verdade, um sistema turbocompressor. Esse cara aqui aparece bastante em propulsão aeronáutica, que é a potência devido ao giro do eixo. Então, esse cara sempre fica, tá? Esse termo que eu pulei, esse daqui, ele é o que a gente chama de potência de trabalho de fronteira. Ou de deslocamento. Ele é a potência que o teu sistema acaba agregando ou dispensando para a massa entrar ou sair do teu sistema. Então, ele só aparece quando você tem movimentação de massa através do sistema. Tá? Ele é P de pressão, ds de área, produto escalar com V. Nota que a gente já viu que P versus área, esse fator aqui é uma força. Força versus velocidade dá o que a gente chama de potência. Tá? Então, esse daí é o trabalho de deslocamento de fronteira, ok? Só para deixar claro aqui que eu não esclareci, ρ é densidade, né? U é energia interna, que já apareceu antes. V é velocidade, nota que inclusive é um vetor, tá? G é gravidade e Z é cota, é altura, ok? Então, esses aí são os nossos termos. Falta agora ver esses 2 primeiros termos aqui do início, que são relacionados à temperatura. Já vimos termos de calor, os termos de trabalho, muitos deles vão sumir para propulsão. Vamos ver agora, então, os termos de energia, que são esses aqui de cima. Então, essa parte aqui de cima é toda relacionada à energia, tá? O que nós temos em energia? Quando você tem uma massa qualquer, uma partícula, um sistema, ele pode ter uma temperatura, uma velocidade, pode estar numa certa altura, então ele tem o que a gente chama de energia total dentro dele. Essa energia total, ela é composta pela energia interna, mais a parte de energia cinética, que é a velocidade ao quadrado sobre 2, e mais a parte de potencial, de energia potencial, que é a gravidade vezes a cota de onde ele está. Então, nota que tu pode ter uma certa altura, e aí ele tem um Z, tá? Tem a gravidade que empurra ele para baixo, e ele pode estar se movimentando com uma certa velocidade. E ainda está com uma certa temperatura, tá? A temperatura, para quem não lembra, ela entra aqui. Energia interna é relacionada com temperatura. Então, isso daqui é a energia total que tem nesse pouquinho de massa. Quando a gente olha esse primeiro termo, o que nós estamos dizendo aqui, nesse primeiro termo, é simplesmente que eu estou vendo a derivada no tempo, ou seja, o quanto que esse fator inteiro varia no tempo,
essa integral, ela é, na verdade, o somatório no volume, é assim que a gente interpreta ele, tá? Da densidade, que multiplica toda a energia que aquele pedaço de massa tem. E aí você faz a somatório de todos os pedacinhos da massa. Naquele volume, tá? Então, se você for ver a unidade disso aqui, a gente tem metro cúbico para volume. Energia, esse formato como ele está aqui, ele está, na verdade, no formato de energia específica, que é joule por quilograma, tá? Então, aqui a gente tem joule por quilograma. E a densidade, que é quilograma por metro cúbico. Então, tu nota que o que vai me sobrar aqui é joule. Quando eu faço a derivada no tempo, isso aqui tudo para mim vai dar joule por segundo, que é o nosso watts. Então, beleza, vai combinar com a unidade das taxas de calor e taxas de trabalho, que são as potências todo mundo dado em watts. Então, essa é a primeira parcela, é a variação da energia no tempo. Energia no volume de controle, né? No tempo. Beleza. Como é que ele varia essa energia? Varia a velocidade, varia a potencial gravitacional e varia a temperatura. Essa segunda parcela, que é uma integral na superfície, é a energia que entra ou sai quando você tem a movimentação da massa. Então, se você for ver, esse termo a gente já conhece. Integral na superfície, densidade, velocidade, produto escalar, área, isso daqui é fluxo de massa, m ponto. Então, tu nota que esse termo ele é simplesmente m ponto que multiplica energia da partícula. Então, quando você tem, por exemplo, uma caixa, não importa o que tem lá dentro, ou vamos fazer ela um pouco mais elaborada, digamos que você tem uma caixa com um eixo que gira, uma turbininha, tá? Tá aqui girando, e você injeta uma certa quantidade de m ponto, que eu vou chamar de m1, e por algum motivo ele sai uma segunda quantidade, que é o m2, que não precisa ser iguais, tá? O que nós temos aqui é que essa segunda parcela é a energia que esse m1 está trazendo multiplicado pelo seu m ponto. E o que está saindo lá embaixo é m2 pela sua energia. Porque ele pode estar com temperatura alta, temperatura baixa, velocidades diferentes do que está lá dentro, e isso contribui. Então, a gente faz pela superfície, porque, na verdade, esse segundo termo ele contabiliza o que entra e o que sai. O primeiro termo contabiliza o que já estava lá dentro, tá? Então, essa aí é a nossa equação da energia. Nota que ela é mais complexa do que a gente está acostumado em ver em termodinâmica básica, ela tem um monte de termo, e ela está com um formato de energia interna e não entalpia que a gente costuma ver. A equação clássica que a gente mais lembra de termodinâmica é, na verdade, uma equação simples para sistemas abertos. Ela é, na verdade, essa equação com algumas simplificações, que é o que nós vamos ver mais pra frente. Geralmente ela vem nesse formato assim, calor, taxa de calor, potência, mais, referenciando o desenho ali da caixinha, m.1, que entra o fluxo de massa aqui 1, entalpia, velocidade e variação de altura, menos mais um monte de coisa que vai sair, tá? Essa é a que a gente costuma ver. Então, vamos ver agora como é que dessa versão inteira, que não tem simplificações, a gente sai na versão que a gente costuma usar, que seria essa versão bem mais prática aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver agora como é que chega daquela equação no formato integral para a equação que a gente costuma ver em termodinâmica, que são equações mais simples. Então, aqui tem um exemplo, tá? Considere uma turbina a vapor adiabática. Vamos abrindo isso à medida que ele vai falando, né? Adiabático é quando a gente chama alguma coisa que está isolado termicamente. Então, não pode entrar nem sair taxa de calor pelas fronteiras. Ou seja, isso aqui quer dizer que aquela integral na superfície
do calor é zero. Não entra e não sai calor pelas fronteiras. Bom, essa turbina a vapor adiabática produz trabalho de eixo e opera em regime permanente. Regime permanente é outra coisa importante, que quer dizer que nada varia, qualquer coisa que tenha uma derivada com o tempo é igual a zero. Nada varia com o tempo, tá? As propriedades do fluido na entrada e na saída da turbina podem ser consideradas médias na seção da área pela qual escoam. Ou seja, se eu tenho, digamos, um tubinho de entrada, tá aqui a área de entrada, eu tenho, na verdade, um perfil de todo mundo constante. A pressão, ela é constante nessa área, a temperatura é constante nessa área, o ρ é constante nessa área. Ele pode variar à medida que ele vai andando dentro da turbina, mas na área de entrada e na área de saída, o teu perfil é uniforme. Tá? Beleza. O fluxo de massa que entra na turbina é 6 kg de vapor por segundo, e devido à baixa viscosidade do fluido, despreza o efeito de geração de calor e trabalha por viscosidade, assim como forças de corpo. Como fica a equação da energia para esse caso? Então, nota que eu coloquei aqui a equação completa, no formato integral, e vamos cortando o que dá para cortar. A primeira coisa que dá para cortar é o adiabático. Ele fala que a turbina adiabática, esse termo aqui é zero, porque não entra e não sai calor pelas fronteiras. Opera em regime permanente. Regime permanente, como eu falei, qualquer termo que está dentro da derivada do tempo é zero. Então, esse termo zerou também. Então, tu nota que a gente já cortou 2. Propriedades do fluido na entrada e na saída consideradas médias na seção. Esse daqui é esse item aqui, tá? Ou seja, não da energia potencial, né? Propriedades médias na entrada e na saída. Nota que a minha integral sumiu. Propriedades médias, eu estou dizendo que essa é a minha integral, na superfície, qualquer uma delas, de alguma coisa, é igual, na verdade, a essa coisa. Tá? A integral some porque ela é constante, ou média na área. O fluxo de massa que entra na turbina é 6 kg de vapor. Nota que eu já coloquei aqui embaixo. Quer dizer que essa integral da área de ρ, velocidade por escalar área, é igual a 6 kg. Devido à baixa viscosidade do fluido, despreza o efeito de geração de calor e trabalho por viscosidade. Então, esse cara aqui cancela e esse cara aqui cancela. Isso é muito comum em problemas de propulsão aeronáutica, porque o ar ambiente tem um ρ baixo. Quando é que esses dois termos ficariam na equação? Quando você está lidando com óleos, geralmente quando você tem escoamento de óleos que são muito viscosos, aí você geralmente não pode desprezar. Mas em outros tipos de escoamento, geralmente com ar, a água, geralmente esses dois termos são desprezados. Despreze também forças de corpo. Então, esse cara aqui da gravidade sai, tá? Nota que quando ele fala despreze, não é que é zero. A gente diz que é aproximadamente igual a zero. Eu tô botando zerinho aqui só porque é mais rápido para escrever. Mas ele é aproximadamente igual a zero. O único que é zero mesmo é esse cara aqui, tá? E, na verdade, esse aqui do adiabático também é zero. Os outros são aproximadamente iguais a zero. Já cortamos um monte de coisa, tá? Vamos ver. É uma turbina a vapor adiabática. Então, nota que aqui o regime permanente a gente já cortou. Turbina adiabática a gente já cortou. Ele fala que pode desprezar também a energia potencial. Energia potencial pode ser desprezível. Então, nota que quando eu somei aqui, ó, esse aqui sumiu, tá? Isso por quê? Porque, na verdade, você está trabalhando com vapor. Vapor tem baixa densidade. Então, o termo de GZ, esse termo aqui, ele é um termo pequeno. Porque o ρ é baixo. Quando você tem, como eu falei, quando você tem um fluido com ρ alto, aí ele fica. Se for óleo, se for água, esse termo não pode ser desprezado. Então, nota que sobrou energia interna e velocidade ρ, velocidade ds, tá? Os termos viscosos a gente já cortou. Termo de força de corpo também. Outro detalhe, geração de calor, tá? Não cortei, mas isso aqui é uma turbina a vapor. Turbina a vapor... ela entra o vapor quente e depois ele sai, tá? Então não tem nenhum sistema de combustão lá dentro, ele não queima nada. Então vou cortar a geração de calor também fora, porque ele não tem resistência elétrica, não tem nada lá. Ele é simplesmente um reservatório com a parte do eixo do rotor da turbina. Agora então vamos para a próxima página para montar essa equação bonitinha com que eu já cortei. Então tá aqui a equação completa. Vamos ver o que ficou. Como eu falei, cortou.
A integral vai sumir também. Cortou, cortou. Cortou, cortou. Meu Deus, cortou quase tudo. Cortou. Ficou isso aí, tá? Então, na verdade, isso aqui fica zero do primeiro termo, que é esse cara aqui, tá? Mas a integral eu não preciso usar, porque agora as propriedades são médias. Então, isso aqui fica ρ, velocidade, área. Nota que eu também tirei o produto escalar e os dois vizinhos, porque eu estou considerando que isso aqui, tá aqui o tubo, tá vindo a minha velocidade, tá? A minha área, ela sempre vai fazer o sentido contrário. Quando eu estou entrando, esse aqui é a entrada, vai fazer o sentido igual quando eu estou saindo. Então, eu já vou dar nomes para eles. No meu desenho, deixa eu fazer um desenho que representa esse nosso problema. Tá aqui uma caixinha. A turbina, minha turbina está um pouco pobre aqui, ela é geralmente mais elaborada. Eu vou chamar de 1 a entrada e vou chamar de 2 a saída. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a entrada, é ρ1, V1, S1, tá? S1 é a área de entrada. S2 vai ser a área de saída. Como ele está entrando, esses vetores vão dar velocidade para um lado, área para o outro. Isso aqui, na verdade, vai dar um negativo. Então, eu vou botar um negativo aqui na frente desse termo. Esse é o que está entrando, que multiplica energia interna ali, mais velocidade naquela entrada, e o termo de potencial eu já cortei. Beleza, esse é o primeiro termo. Mas nota que eu tenho que fazer ainda todas as entradas e saídas, porque é isso que representa essa minha integral. As propriedades só são constantes nessa área. Então, esse daqui é o que entra, agora eu tenho que fazer o que sai. O que sai é ρ2, V2, S2, U2, V2 ao quadrado sobre 2. Nota que esse cara aqui é positivo, porque na saída, pela minha convenção, a velocidade e a área estão apontando para o mesmo lado. Então, isso daqui é o primeiro pedaço. O outro lado da igualdade, a gente cortou o primeiro, cortou o segundo, cortou o terceiro, cortou o quarto. Sobrou a da pressão, mas eu também não preciso mais da minha integral, porque, na verdade, agora ela é constante na área. Então, eu tenho dois termos, que seria P1, área 1, velocidade 1. Nota que esse menos ele já vem da equação. O produto escalar entre área e velocidade. Então, na verdade, é a mesma coisa. Eu tenho área e velocidade contrário. Esse termo do 1 tem um negativo, porque está entrando. E eu tenho agora o segundo termo, então continua aqui, que não vai caber. A saída é P2, S2, P2, esse positivo, porque a área e a velocidade estão no mesmo sentido. E menos trabalho de eixo, que é a minha potência de eixo, que fica ali. Então, essa é a equação inteira. A equação que a gente costuma ver em termodinâmica, ela não usa energia interna, ela usa entalpia. Então, vamos ver como é que chega lá, tá? Eu vou chamar isso aqui, na verdade, ρ, V e área é o que a gente chama de fluxo de massa que está entrando. Esse é o fluxo de massa que está saindo, tá? Então, eu já posso deixar esse negócio no formato mais bonitinho. Então, isso aqui vai ser... Separar meu desenho aqui. 0 e menos M1, U1, V1 ao quadrado sobre 2, mais M2, U2, V ao quadrado sobre 2. Esse é o primeiro pedaço ali. Igual. Menos com menos vai dar mais, então isso aqui dá mais P1, área 1, V1.
mais, na verdade esse mais está errado, né? Esse aqui é um menos, desculpem. Menos da própria equação. Menos P2, S2, V2. Menos potência de eixo. Esse menos que eu tinha esquecido era esse aqui, tá? Tinha esquecido no segundo termo. Ok, agora o que nós vamos fazer é passar esse termo de pressão e área, eu vou fazer ele diferente e vou jogar ele para esse lado da igualdade. Esse cara aqui também. Jogar para esse lado da igualdade, para tentar juntar nessa energia interna com a velocidade. É isso que a gente faz. Então, isso aqui vai dar 0 menos M1, até aí ok. O 1, V1 ao quadrado sobre 2. Vou passar esse termo aqui da parte de entrada, que também que vem para cá. Era mais aquele lado, vem como menos para esse lado. Menos P1, S1, V1, mais M2, o 2, V2 ao quadrado sobre 2. E nunca cabe nisso aqui, né? Mais. Esse aqui agora é menos, passa para cá como mais. P2, S2, V2 igual menos trabalho de eixo. Bom, agora nós vamos tentar comprar aquela pressão para dentro do parênteses. Então, na primeira parcela eu tinha 0 menos. Lembrando que o M1 é ρ1, V1, S1. Esse cara aqui é M1. Que multiplica o 1, V1 ao quadrado sobre 2. Para eu colocar aquele PVS para dentro, eu vou ter que dividir ele por esse fator aqui de ρ1, V1, S1, senão ele não pode entrar. Então ele entra para cá, nota que eu vou entrar como mais, porque o negativo da equação já está lá na frente. P1, V1, S1, que divide por ρ1, V1, S1. Eu tive que dividir, lembrando, porque todo esse parênteses está sendo multiplicado pelo M.1. O P1, V1, S1 antes não estava sendo multiplicado. Para eu botar para dentro do parênteses, eu tenho que dividir por esse valor aí. No M2 é a mesma coisa. Eu tenho aqui mais ρ2, V2, S2, que é o nosso M2, que multiplica o 2, V2 ao quadrado sobre 2. Para eu poder botar agora aquela pressão, velocidade, área para cá, eu também puxo eles para cá, P2, V2, S2, dividindo por esse fator aqui, que é o M2, ρ2, V2, S2. Beleza, isso aí tá certo. E do outro lado tinha sobrado, se você for lembrar, só menos trabalho de eixo na forma de potência. Agora, por que isso? Porque quando a gente põe aqui, nota que vai cortar o V1, S1, V1, S1, V2, S2, V2, S2. Sobra só P1, ρ1. A entalpia, que é uma propriedade que a gente usa muito para calcular a energia, ela é o H, ela é definida como U mais pressão, volume específico. Tá? Esse Vzinho é volume específico. Volume específico, ele é, na verdade, igual a 1 sobre a densidade. Então, tu nota que eu posso trocar aquele termo de P1 sobre ρ1 que sobrou por P1, V1. E a mesma coisa lá no outro lado. P2, ρ2 é igual a P1, volume específico 2. E a nossa equação aparece a entalpia, que é o que nós estamos acostumados. Então, deixa eu trocar para uma cor mais legal. Então, eu posso agora juntar isso e vai aparecer a entalpia para nós. Então, isso aqui vai dar, voltando lá da equação lá de cima, 0, menos, vou voltar a chamar de M.1. O meu U1 mais esse termo aqui é H1. H1 mais V1 ao quadrado sobre 2. E aí está a forma que a gente costuma ver em termodinâmica clássica com a entalpia, não com a energia interna. Do outro lado, fica
mais M.2, mesma coisa, esse cara junto com isso aqui é H2, mais V2 ao quadrado sobre 2, igual menos potência de eixo. E essa é a equação que a gente geralmente vê em termodinâmica, tá? Você pode ver ela num outro formato mais completinho, onde você vai ter ainda a parte do potencial. Então, essa é a equação que a gente vê em termodinâmica, na verdade, de vez em quando a gente vê ela num outro formato, tá? Que seria M1. Na verdade, com o trabalho para esse lado aqui. Ou passa toda essa galera aqui para o outro lado, é o mais comum. A gente vê ela nesse formato assim, taxa de calor menos potência de eixo mais M1, H1, etc., menos M2, H2 igual a zero. Esse é o formato mais clássico em termodinâmica. Lembrando que para esse formato, você está considerando propriedades médias nas áreas. Se você não tem propriedade média, você tem que fazer integral, tá? Também está considerando que o GZ é muito pequeno. E que o sistema é adiabático. E é isso aí.